Algarismos significativos. Objetivos: expressar medidas e executar operações usando o número correto de algarismos significativos. Fazer arredondamento de números usando os critérios das normas da ABNT. E escrever números e fazer operações usando notação científica. Então vamos começar com algumas revisões. Na aula passada vocês aprenderam que ao fazer uma leitura de uma grandeza física, o último algarismo dessa leitura é considerado algarismo duvidoso. E ele é um indicativo da precisão com que você consegue fazer essa leitura. Então veja, por exemplo, ao medirmos o comprimento desse segmento AB com uma régua graduada em milímetros, com a menor divisão em milímetros, notamos que a leitura está entre 2,4 e 2,5. Então, conseguimos estimar a segunda casa decimal em 3 e a leitura fica 2,43 centímetros. Temos 3 algarismos significativos, onde 2 são corretos e 1 duvidoso. Notem que o número de algarismos corretos mais o número de algarismos duvidosos é igual ao número total de algarismos significativos. Veja, nesse exemplo abaixo, temos um outro objeto, só que agora medindo com uma régua graduada em centímetro, ou seja, a menor divisão está em centímetro. Portanto, conseguimos estimar apenas a primeira casa decimal. Aqui na nossa leitura seria 6,0 centímetros. 6 é um número correto e 0 é o algarismo duvidoso. Ok? De novo, temos 2 algarismos significativos. Isso é igual ao número de algarismos corretos mais o número de algarismos duvidosos. Vamos testar. Quantos algarismos significativos temos nas medições abaixo? Quantos deles são corretos e quantos são duvidosos? Veja, 2,57 milímetros. São 3 algarismos significativos, onde 2 algarismos são corretos, o 2 e o 5, e 1 é o duvidoso. Note, 2 mais 1 é igual a 3. Veja na leitura abaixo, 86,57 graus Celsius. Quantos algarismos significativos essa leitura tem? 4, ok? Onde 3 são corretos e 1 algarismo é duvidoso. De novo, 3 mais 1 é igual ao número total de algarismos significativos. Bom, o zero como algarismo significativo. Existem 3 situações em que o zero aparece nas nossas leituras. Quando ele está entre os outros algarismos significativos, ele é contabilizado como também um algarismo significativo. Veja, em 30,507 metros, temos 5 algarismos significativos. Tá? Quando o zero está à esquerda do número, ele não é um algarismo significativo. Nessa leitura, temos 3 algarismos significativos, ok? E quando o zero está à direita do número, ele é um algarismo significativo. 32,40 metros. Tem 4 AS essa leitura. Vamos testar. Na leitura 2,0340 metros. Quantos algarismos significativos essa grandeza física tem? Para quem respondeu 5, está correto. Então, o zero, entre outros algarismos significativos, ele é contabilizado. E na leitura 230,0 gramas. Tem 4 algarismos significativos. O zero à direita ele é importante. Ele é um indicativo aqui da precisão com que você conseguiu fazer a leitura desta massa em gramas. Não é porque é zero que a gente vai omitir da leitura feita, da medição de massa. E 0,00589 quilogramas. Quantos algarismos significativos tem? Tem 3 algarismos significativos. Veja que podemos colocar um número em notação científica. Por exemplo, se tivesse um número, a leitura de tempo, 3,089 vezes 10 a menos 2 segundos, quantos algarismos significativos
teremos 4, ok? E se tivéssemos a leitura 3,089 vezes 10 ao cubo segundos, também teríamos 4. E se tivéssemos números exatos, né? Então, quem são os números exatos? São as constantes que aparecem nas fórmulas, nas equações físicas, números de contagem de pequenos conjuntos de objetos, por exemplo, 30 pessoas, 12 livros. O número π, que é uma constante, né? Então, quando você for fazer um cálculo no laboratório, por exemplo, dê preferência em usar o número π com o maior número de casas possível que a sua calculadora permite. Números irracionais, a velocidade da luz, a aceleração da gravidade. Algarismos significativos e conversão de unidades. Veja, na conversão de unidades deve ser mantido o número de algarismos significativos. Voltando ao nosso exemplo da régua e da medição do comprimento do segmento AB, tínhamos 2,43 centímetros. Se desejarmos escrever essa leitura em metros, basta dividirmos por 100. Mas note, se a leitura inicial tinha 3 algarismos significativos, quando fizermos a conversão de unidades, deve ser mantido o mesmo número de algarismos significativos, 3. Ok? E se tivéssemos 12,3 metros e quiséssemos converter para centímetro, né? A gente sabe que 100 centímetros é igual a 1 metro. Então, seria 1,23 vezes 10 ao cubo centímetros. Olhe, temos 3 AS aqui e mantivemos o mesmo número de AS quando fizemos a conversão de unidades. Tá bem? Então, agora faça o exercício 1 de sua apostila, tentando aí determinar o número de algarismos significativos dos itens abaixo. Por outro lado, né, a outra situação que você precisa saber de algumas regrinhas aí da utilização de algarismos significativos é a realização de operações. Se formos fazer alguma dessas operações abaixo e não tivermos que nos preocupar com a propagação de incertezas, precisamos saber as regras de como lidar aí com os algarismos significativos. Temos então a adição e subtração e a multiplicação e divisão inicialmente. Adição e subtração. O resultado da adição ou subtração deve ser apresentado com o mesmo número de casas decimais correspondentes à parcela que tem menor número de casas decimais. Veja, se somarmos 123,456 metros mais 12,13 metros, ao olharmos na sua calculadora, a resposta mostrada será essa. Mas essa não deve ser a resposta final. Você tem que avaliar. Veja, na primeira parcela temos 3 decimais, na segunda parcela temos 2 decimais, portanto, o menor número de decimais é 2. Né? Então, a sua resposta final deve ser apresentada com 2 decimais. Então, veja, para removermos esse 6, como 6 é maior ou igual a 5, devemos arredondar o número 8 para 9. Mais adiante, estudaremos as regras de arredondamento segundo as normas da ABNT, ok? Mas vamos ver agora outro exemplo de adição e subtração. Note, se tivermos a soma dessas 3 parcelas, 434,57, 67,790, 23,2. Ao somarmos, né, se você estiver usando uma calculadora, o número a ser mostrado no visor da calculadora será este. Mas esse não deve ser o valor da sua resposta final. Você deve se lembrar das regrinhas de soma e subtração. Ou seja, avalie quantas decimais cada uma das parcelas tem. Então, aqui temos 2, 3 e 1. Lembre que a regra é o número de casas decimais correspondentes à parcela que tem menor número. A menor número é 1, uma decimal. Né? Então, a minha resposta final deve apresentar uma casa decimal. Então, novamente, eu vou remover aqui o 60, né? Como 6 é um número maior ou igual a 5, a minha resposta final fica sendo 525,6. Ok?
Então, agora faça o exercício 2 da sua apostila. Diz o seguinte: calcule o perímetro de um polígono cujos lados são 5,78 centímetros, 4,7 centímetros, 6,891 centímetros e 3,2 centímetros. Lembre-se que o perímetro é igual à soma de todos os lados. Mas veja, o objetivo desse exercício não é avaliar se você sabe calcular o perímetro, né? A gente parte do pressuposto que essa altura, nesse momento, todos já saibam isso. O que a gente quer saber é se você sabe como apresentar a resposta final dessa soma segundo as regrinhas de adição e subtração para os algarismos significativos. A próxima, então, operação que veremos, né? As próximas operações que veremos será a multiplicação e divisão. A regra da multiplicação e divisão difere da regra de soma e subtração. Na multiplicação e divisão, o resultado deve ser apresentado com o número de algarismos significativos correspondentes ao fator que tem menor número de AS. Veja, se decidirmos multiplicar 23,8 newtons por 1,78452 metros, veremos que a resposta final será essa daqui, apresentada, né? Se utilizarmos, por exemplo, uma calculadora. Esse número será mostrado no seu visor. Mas a resposta final que devemos apresentar no exercício deverá levar em conta a regrinha de multiplicação e divisão, ok? Então veja, no primeiro fator temos 3 AS e no segundo fator temos 6 AS. Então a minha regra diz o seguinte: diz que o número de algarismos significativos correspondentes ao fator que tem menor número de AS, ok? Quem tem menor número de AS é o 23,8, com 3 AS. Portanto, a resposta final deverá apresentar também 3 AS. Novamente, para removermos 71576 dessa leitura, avaliamos a segunda casa decimal. Como ela é maior ou igual a 5, o número 4 deve ser arredondado para 5. Temos 42,5 newton vezes metro. Ok? Dessa forma, apresentamos uma resposta com 3 AS. Exercício 3. Faça então o exercício 3 da sua apostila. Inicialmente, no item A, temos a área de cada face e na letra B, a área total de todas as faces. Ok? Mas veja, não se esqueça de aplicar as regras de soma e de multiplicação que vocês acabaram de aprender para apresentar a resposta final. No exercício 4, vocês têm que calcular o volume de uma esfera com um raio de 0,456 centímetros e depois fazer a conversão desse volume, uma vez já ajustados os AS, para metro cúbico. Lembre que quando fazemos conversão de unidades, o número de AS não deve ser alterado, ok? E aqui temos um lembrete, né? Para converter 1 metro cúbico para centímetro cúbico, temos fator de 10 à sexta. Exercício 5. No exercício 5, ilustra para vocês que utilizando um pêndulo simples, conseguimos determinar a aceleração da gravidade através dessa expressão, né? Onde L é o comprimento pendular, né? É o comprimento pendular e T é o período de oscilação desse pêndulo. Então você consegue calcular o valor de G. Veja, calcule o valor de G e ajuste o número adequado de algarismos significativos. No exercício 6 é uma ilustração aí de aplicação do índice de massa corporal, né? Ele é um padrão internacional utilizado para avaliar o grau de obesidade. Então, existem faixas do IMC, né? Entre 20 e 24 é normal, entre 25 e 29 excesso de peso, em 30 a 35 obesidade, superior a 35 superobesidade. As pessoas usam esse índice como indicativo para controlar a sua saúde e etc. Então, calcule o IMC de um dos componentes da sua equipe ou de um cidadão, um indivíduo aí
de sua imaginação, né? Não é necessário usar os dados exatos aí dos seus integrantes. Então, o IMC ele é calculado pela massa dividido pela altura vezes a altura. E tem uma unidade, né? Então, a massa é dada em quilogramas, a altura ao quadrado é metro quadrado. Então, a unidade do IMC é quilograma por metro quadrado. Então, vocês devem calcular o IMC de um cidadão e ajustar aí o número de AS em função do número de AS da massa que vocês utilizarão e da altura, ok? Bom, já mencionamos as regras de arredondamento de números segundo a norma técnica NBR 5891. Então, agora vamos vê-las. 1. Quando o algarismo imediatamente seguinte a um número, ao último algarismo a ser conservado for inferior a 5, o último algarismo a ser conservado permanecerá sem modificação. Por exemplo, dado o número 1,2324 e eu quero arredondar com uma decimal apenas, eu avalio a segunda casa decimal, verifico que ela é inferior a 5, então eu apenas removo e nada acontece com o algarismo da primeira decimal. Ok? Outros exemplos, ó. 1,244. Eu quero arredondar a segunda casa decimal, na segunda casa decimal. Então, eu vou avaliar o algarismo da terceira casa decimal. Se esse número for menor que 5, eu apenas removo ele e nada acontece com o algarismo da segunda casa decimal. E se eu tivesse o número 1,2442 e quisesse arredondá-lo na terceira casa decimal? Então, eu avaliaria o algarismo da quarta casa decimal e verificaria se ele é menor que 5. Como ele é menor que 5, basta removê-lo. O algarismo da terceira casa decimal não se altera. Tudo bem? Então, vamos para a próxima regrinha. Regra número 2. Quando o algarismo imediatamente seguinte ao último algarismo a ser conservado for superior a 5, ou sendo 5, ou seja, maior ou igual a 5, for seguido de no mínimo algarismo diferente de 0. O último algarismo a ser conservado deverá ser aumentado uma unidade. Então, veja esse exemplo. 1,6666. Eu quero arredondar na primeira casa decimal. Então, eu vou avaliar o algarismo da segunda casa decimal. Ele é maior ou igual a 5. Logo, para arredondar esse número com uma casa decimal, o 6 se torna 7, né? Então, aumentando de uma unidade. Vejamos o próximo. 4,8505. Eu quero arredondar na primeira decimal. Então, eu avalio o algarismo que segue o número 8 é o 5 e, posteriormente a ele, não temos todos os algarismos sendo nulos, né? Tem algarismos diferentes de 0. Então, quando eu for deixar esse número com uma casa decimal, né? Como esse valor é maior ou igual a 5, a resposta é 4,9. E se tivéssemos o mesmo número, quiséssemos arredondar na terceira decimal, então eu avaliaria a quarta decimal. Ela é maior ou igual a 5, então a minha resposta fica sendo 4,851. Outro exemplo, 9,95001 e quero arredondar na primeira decimal. Temos o número 5, portanto é maior ou igual a 5, seguido de algarismos diferentes de 0. Então a resposta é 10,0. Vejamos outro exemplo. 4,9327 e eu quero arredondar na terceira decimal. Então eu vou avaliar o algarismo da quarta decimal. Ele é maior ou igual a 5 e a resposta é 4,933. Tudo bem? E por fim, temos as exceções. Quando temos o número 5 seguido de 0, se o número que o precede for ímpar e eu quiser, por exemplo, aqui arredondar na primeira decimal, eu continuo com a mesma regra. A primeira decimal será acrescida de uma unidade. Mas, se eu tiver um número 4,8500, ou seja, 5 seguido de 0, mas o número que o precede for par, essa é a grande exceção que temos aí. Né? Se ele for par, eu vou remover todas as casas decimais restantes e não vou
acrescentar uma unidade na casa decimal que eu desejo. Tudo bem? Vamos testar? Veja, 3,456. Eu quero arredondar esse número com 2 decimais. Então, eu vou remover o 6, que está na terceira decimal, e avaliar. Ele é maior ou igual a 5. Portanto, eu acresço de uma unidade na segunda casa decimal. E esse número? 3,450. Eu quero arredondar com uma casa decimal. Bom, eu tenho 5 seguido de 0. Se ele está seguido de 0 e é precedido por par, eu não devo acrescentar uma unidade na casa decimal que eu desejo deixar. Então, a nossa resposta será 3,4 metros. Ok? E se eu tivesse o número 243,238 metros e eu desejasse deixar com 2 casas decimais? Então, eu vou avaliar a terceira decimal. Ela é maior ou igual a 5. Então, ao removê-la, eu devo acrescentar uma unidade na segunda casa decimal. E o número 0,0039 metros. Eu desejo deixar com 2 casas decimais. Mas, para deixar com 2 casas decimais, eu deveria arredondar esse número para 0, o que não é coerente. Então, dizemos que não é possível realizar esse arredondamento. Finalmente, o último exemplo, 9,81 metros. Eu desejo deixar com uma casa decimal. Então, eu removo a segunda casa decimal. Pelo fato dela ser menor que 5, eu apenas mantenho a primeira decimal, 9,8 metros. Não é necessário acrescentar uma unidade nessa casa decimal que eu desejo manter. Ok? Vamos treinar? Faça o exercício 7 de sua apostila. Bom, dentre os objetivos da aula de hoje está aprender a trabalhar com a notação científica. Né? A gente nota que as medidas de grandezas na ciência podem levar a números extraordinariamente grandes, como a massa da Terra, veja, ou extremamente pequenos, como a de um determinado comprimento. Tá? Para facilitar tanto o cálculo desses números como a apresentação desses números, podemos representá-los utilizando a notação científica, ou seja, em função das potências de 10. Por que é conveniente utilizar a notação científica? Para representar corretamente o resultado de uma medida, utilizando todos os algarismos significativos, facilitar os cálculos numéricos e permitir mudanças de unidades sem alterar a precisão da medida efetuada. Vejamos, ao invés de escrever a massa da Terra com todos esses valores, todos esses algarismos, podemos simplesmente representá-la por 5,98 vezes 10 a 24 quilos. Semelhantemente, esse comprimento pode ser escrito como 7,98 vezes 10 a menos 9 metros. Então, a regrinha geral é a seguinte: se tivermos números maior que 10, né, a vírgula anda para a esquerda até chegarmos aqui na unidade. Então, teremos 4,336,789. Aí contamos quantas casas foram necessárias a gente andar com a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vezes 10 a quinta. Cuidado, hein? Expoente positivo para números maior que 10. Outro exemplo. 72.567. Vamos passear com a vírgula para a esquerda, deixando aqui na unidade. Então, como vamos andar 4 casas, vezes 10 a quarta, expoente positivo. Se o número for menor que 10, a vírgula vai para a direita, né? Então, aqui, ó, vamos passear a vírgula até deixar na unidade. 4,36789 vezes 10 a menos 1. Quando os números são menor que 10, o expoente deve ser negativo. Olha outro exemplo. 0,00324. Né? Então, andamos 4 casas. Então, 3,24 vezes 10 a menos 4. Treinem fazendo o exercício 8, utilizando a notação científica. Ok? Operações com notação científica. Soma ou subtração. Então, se tivermos, por exemplo, uma soma
de dois números, x e y, 356,797 com y, 4.315,67. Primeiro passo é escrevê-los em função das potências de 10 com o mesmo expoente, para facilitar a nossa soma. Então, veja, se eu andar com a vírgula para a esquerda, o expoente positivo. Então, eu tenho 3,56797 vezes 10 ao quadrado. E o número y, né? Eu vou andar duas casas com a vírgula para a esquerda, expoente positivo. Então, eu consegui escrevê-los em função da mesma potência de 10, da potência de 10 com o mesmo expoente, que é o 10 ao quadrado. Para facilitar a operação da soma. Fazendo essa soma, conseguimos obter 46,7246 vezes 10 ao quadrado. Escrevendo esse número em notação científica, eu passei quando com a vírgula para a esquerda, até aqui é a unidade, ok? E qual é a resposta adequada para apresentar como resposta final? Eu vou avaliar o número de decimais. Se vocês lembrarem, a regra de AS para soma e subtração, a resposta final deve ter o número de casas decimais igual à parcela que tiver menor número. Neste caso aqui tem menor número, é o y, com duas decimais. Então, a minha resposta final será 4,67 vezes 10 ao cubo. Ok? Multiplicação, né? Então, de novo, dados dois números x e y, vamos escrevê-los em notação científica. Agora, não precisamos mais ter o cuidado de escrevê-los em função da potência de 10 com o mesmo expoente. Podemos, sim, colocar a vírgula aqui na unidade vezes 10 ao cubo. Se vocês se lembrarem, quando realizamos uma multiplicação, no caso das potências, eu mantenho a base e somo os expoentes. Então, não é necessário tomar esse cuidado de escrever os números com as potências 10 com expoentes iguais, né? Aqui é 10 ao quadrado, 10 ao cubo. Então, veja, eu realizo a multiplicação de 3,56797 com 4,31567 e 10 ao quadrado vezes 10 ao cubo, eu mantenho a base e somo 2 mais 3. E a minha resposta será essa daqui. Agora precisamos ajustar a resposta em termos dos AS para mantermos uma apresentação adequada. Então, eu vou escrever esse número com notação científica, andando com essa vírgula para a esquerda. Então, quando eu ando com a vírgula para a esquerda, se eu andei uma casa, eu acrescento 1 nesse expoente aqui. Então, temos 10 à sexta. E vou ajustar a resposta final em função do número que tiver do fator que tiver menor número de AS. O x tem 6 AS e o y também tem 6 AS. Então ficou simples. A resposta final aqui deve ter 6 AS. Tudo bem? Vejamos outro exemplo, né? 0,000356797 e y igual 4.315,67. Então, vamos escrever o número x em função da notação científica. Quando eu ando com a vírgula para a direita, o expoente é negativo, né? Então, vamos andar com a vírgula para a direita até a unidade aqui, ó. 3,56797 vezes 10 a menos 5. E y igual, aqui eu vou andar com a vírgula para a esquerda, então o expoente é positivo. Novamente, eu não preciso me preocupar em manter a base com os expoentes iguais, né? Por isso, vamos andar com a vírgula para a esquerda, aumentando uma unidade aqui no expoente. Então, ficamos com 8,03794 vezes 10 a décima. Ok? Veja, aqui temos 1, 2, 3, 6 AS. Então, a minha resposta final deve também ser arredondada para 6 AS. Eu vou remover esse 9. Como 9 é maior ou igual a 5, esse dígito aqui vai ser acrescido de uma unidade. Ele fica 4. Então, fica 8,03794 vezes 10 a décima. Ok? Se tivéssemos o mesmo número elevado à quarta.
eu elevaria o número 4,31567 à quarta, né? No caso da potência, eu mantenho a base e multiplico os expoentes. Novamente, eu escrevo em notação científica, como a vírgula vai para a esquerda, aqui se torna 10 elevado a 14, e mantenho o número de AS. Tudo bem? Radiciação, né? Então, veja, para escrevermos a radiciação, né, uma das dicas é deixar em função, no caso da raiz quadrada, deixar em função de uma expoente aqui par, né? Então, 4,31567 vezes 10 à quinta, fica mais fácil para a gente calcular a raiz quadrada desse número, deixando ele multiplicado por 10 elevado a um expoente par, né? Então, seria 10 à quarta. Então, veja, eu andei com a vírgula para a direita, então subtraí um 1 desse expoente, ficou 10 à quarta. Ao tirarmos a raiz, né, a raiz de 43,1567 seria igual a 6,56938. E 10 elevado à quarta, tirando raiz, é a mesma coisa que dividir o expoente 4 por 2, porque estamos tirando uma raiz quadrada. Então, 4 por 2 dá 2. Verificamos novamente o número de AS, como temos 6 AS, resposta final com 6 AS. E se a raiz fosse cúbica? Raciocínio semelhante. Ao invés de transformarmos o número fornecido em uma potência com expoente par, escreveríamos o número fornecido com uma potência em função aí de um múltiplo de 3. Né? No caso aqui foi escrito vezes 10 ao cubo. Né? Então seria 431, andaríamos ao 1, 2, 431,567 vezes 10 ao cubo. Tiraríamos a raiz do número 431,567, raiz cúbica, pessoal, toma cuidado. E a base, né? Raiz cúbica é a mesma coisa que multiplicar o expoente, que é 3, por 1/3. Então, seria 10 elevado a 3 sobre 3. Isso é 10 elevado a 1. Então, a nossa resposta final em notação científica seria 7,55700 vezes 10 elevado a 1, com 6 AS. Tranquilo? Então, tentem praticar essas regrinhas no exercício 10 da sua apostila. E é a ordem de grandeza. A ordem de grandeza de um número é a potência de 10 mais próxima desse número. Então, veja só. Ao dado um número, devemos realizar os seguintes passos. Primeiramente, escrevê-lo em notação científica. E vamos avaliar se esse número, né, ignorando aí a potência de 10, se esse número que escrevemos em notação científica ele é maior que raiz de 10 ou menor que raiz de 10. Se ele for maior que raiz de 10, a potência com que transformamos o número deve ser acrescida de 1. Se ele for menor que raiz de 10, a potência da base 10 se mantém a mesma. Vamos ver se a gente entende? Veja, por exemplo, 267,3456. Passo número 1. Escrever em notação científica. 2,673456 vezes 10 ao quadrado. Então, vamos avaliar. Agora, vamos avaliar o número 2,673456, se ele é maior ou menor que raiz de 10. Ele é menor que raiz de 10. Lembre que raiz de 10 é igual a 3,1, 16, 22, 78. Se ele é menor que raiz de 10, a regra é a ordem de grandeza é igual à base encontrada já com o expoente aqui já encontrado. A gente mantém, né? Então, a ordem de grandeza aqui é 10 ao quadrado. Por outro lado, se pegarmos o número 867,3456, passo número 1, escrevê-lo em notação científica. Né? Como eu vou andar duas casas para a esquerda, a base é vezes 10 ao quadrado. Vou avaliar se o número 8,67 é maior ou menor que raiz de 10. Ah,
Neste caso, ele é maior que raiz de 10. Então, essa base com esse expoente, no expoente deve ser acrescido uma unidade. Então, fica 10 elevado a 2 mais 1, que é 10 ao cubo. Então, a ordem de grandeza é 10 ao cubo. Vejamos outro exemplo. 9.234,22. Devemos escrever em notação científica. Vamos avaliar se 9,2 é maior ou menor que raiz de 10. Certamente, ele é maior do que raiz de 10. Então, a regra é, eu mantenho a base com o expoente e acresço uma unidade nesse expoente. Então, a ordem de grandeza é 10 à quarta. 3 mais 1, 4. Ok? E se eu tivesse o número 123.474,22? Passo número 1. Notação científica. Então, como eu vou andar com a vírgula para a esquerda de 5 casas, então é vezes 10 à quinta. Daí eu vou avaliar se o número 1,23 é maior ou menor que raiz de 10. Ele é menor que raiz de 10. Então, a regra é, a ordem de grandeza é igual exatamente à base com o mesmo expoente, 10 à quinta. Tudo bem? Então, tentem fazer o exercício 11 da sua apostila. E o último conceito a discutirmos é a utilização de prefixos. Muitas vezes, ao invés de utilizar a notação científica, as pessoas utilizam os múltiplos e submúltiplos das unidades do Sistema Internacional, através de seus prefixos. Por exemplo, megapascal. Megapascal é um múltiplo da unidade de Pascal. Mega, a palavra mega, representada por esse M maiúsculo, né, esse fator mega, representado por esse M maiúsculo, corresponde a 10 à sexta Pascal. Picofarad, né, é um submúltiplo da unidade farad. Pico, esse prefixo equivale a 10 a menos 12. Então, 1 picofarad é equivalente a 10 a menos 12 farad. Gigahertz é um múltiplo da unidade de hertz. Ok? Então, giga é um prefixo que equivale ao fator 10 à nona. Então, 1 gigahertz é 10 a nona hertz. Milinewton. Mili tem um fator, corresponde ao fator de 10 a menos 3. Então, milinewton é um submúltiplo da unidade de Newton. 1 milinewton equivale a 10 a menos 3 newtons. 1 centímetro. Centímetro é um submúltiplo da unidade de metro. Centi é um fator que equivale a 10 a menos 2. Então, 1 centímetro equivale a 10 a menos 2 metros. Então, se vocês quiserem ter a oportunidade de conferir outros exemplos de prefixos da unidade do Sistema Internacional, consultem o livro do Rosenberg, disponível para vocês fazerem download no site da Biblioteca da Mauá. Ok? Aqui está disponível o link que vocês podem utilizar. Então, aqui está uma cópia do quadro de prefixos do Sistema Internacional. Então, vocês têm vários exemplos. Tera, 10 a 12, representado pela letra maiúscula T. Né? Quilo, 10 ao cubo, representado pela letra minúscula K. Mili, 10 a menos 3, pela letra M minúsculo. Cuidado, não confundir com mega. Né? Mega é 10 à sexta, expoente positivo, representado pela letra maiúscula M, e assim por diante. Vamos ver alguns exemplos? Então, vamos reescrever as grandezas físicas utilizando os prefixos do SI. 2,40 vezes 10 a menos 7. Então, eu tenho que escolher um prefixo. Por exemplo, aqui eu escolhi o nano. O nano equivale ao fator 10 a menos 9. Então, para escrever isso aqui em nanômetro, eu vou transformar esse número vezes a potência 10 elevado a menos 9. Né? Então, seria 240 vezes 10 a menos 9 metros. Eu ando com duas casas para a direita, então aqui fica 10 a menos 9 metros. Ou seja, 240 vezes 10 a menos 7 metros, utilizando os prefixos, fica 240 nanômetros. E 235 vezes 10 a menos 4 coulombs.
Eu decidi escrevê-lo utilizando o prefixo mili, que corresponde ao fator 10 a menos 3. Para isso, eu devo transformar este número sendo multiplicado pela potência 10 elevado a menos 3, ou seja, basta andar com a vírgula uma casa para a esquerda. Então, seria equivalente a dizer que 2,35 vezes 10 a menos 4 coulombs é igual a 0,235 milicoulombs. Veja, não existe uma resposta única para esse tipo de proposição de exercício. Se, ao invés de escolher milicoulomb, eu tivesse escolhido microcoulomb, né? Então, bastaria eu andar com a vírgula duas casas para a direita. Então, eu teria 235 vezes 10 a menos 6 coulomb. E micro corresponde ao fator 10 a menos 6. Então, outra resposta possível seria 235 microcoulomb. Tá bem? E 2,0 vezes 10 a décima Hz, né? Então, veja. Se eu quiser usar um prefixo giga, poderíamos escolher outro, veja bem, que aqui nesse exemplo escolhemos o prefixo giga. Então, eu teria 20 vezes 10 a nona Hz, que equivale a 20 GHz. E 3,0010 a 15 watts. Né? Se eu quiser usar o prefixo tera, que equivale ao fator 10 a 12, então eu teria 3.000 vezes 10 a 12 watts ou 3.000 terawatts. Ok? Veja se vocês conseguem transformar os números abaixo usando prefixos convenientes. Pode utilizar, ok? Bom, vamos ver se vocês entenderam a proposta da aula de hoje. Se você, ao calcular a área de um retângulo, multiplicou 30,45 centímetros por 32,493 centímetros no seu calculador e o visor mostrou a resposta abaixo, após essa aula, o que você entende ser a melhor resposta para essa área? Bem, multiplicação, devemos manter o número de AS do fator que tiver menor número. Então, o primeiro fator tem 4 AS, o segundo fator tem 5 AS. Portanto, vocês deduzirão que a resposta deve ter 4 AS. Então será necessário fazer um arredondamento para mantermos 4 AS. Então, vamos avaliar aqui. O número 1 é maior ou igual a 5? Não. Então, basta removê-lo. E a resposta mais adequada seria 989,4 centímetros quadrados. Tudo bem? Você consegue avaliar se são verdadeiras ou falsas as afirmações abaixo? Veja, letra A, 2,23 metros mais 400,0 metros é igual a 402 metros, pois devo manter o menor número de AS. Verdadeiro ou falso? Falso, né? Porque está correto quem acha que é falso. Por quê? Né? Na soma e subtração, a gente mantém o menor número de decimais da parcela. Então, a parcela que tem menor número de decimais seria uma casa decimal. Então, obrigatoriamente, a minha resposta tem que ter uma casa decimal. Não é o número de AS. Ok? E a letra B? 2,23 metros vezes 400,0 metros. Fizemos a multiplicação e temos 892 metros quadrados. É igual a essa resposta, pois devo manter o menor número de AS. Né? Verdadeiro ou falso? Está correto quem acha que é verdadeiro, porque na multiplicação e na divisão, o que eu devo manter é realmente o menor número de AS do fator que tiver menor número. Né? Então, o primeiro fator tem 3 AS, o segundo tem 4 AS. Então, a minha resposta final deve ter 3 AS. Ok? Finalmente, se eu tiver um número 2.230 metros vezes 40 metros, eu fiz a conta, deu 89.200 metros quadrados, resolvi utilizar a notação científica. Então, esse produto deve ser igual a 9 vezes 10 a quarta metro quadrado, pois devo manter o menor número de decimais. Correto? Está correto quem acha que é falso. Primeiro, multiplicação, eu mantenho o menor número de AS do fator, né? Então, o primeiro fator aqui tem 4 AS, o segundo tem 2 AS.
Então, a minha resposta final deve ser apresentada, mesmo que em notação científica, com 2 AS. A resposta adequada seria 8,9 vezes 10 à quarta metro quadrado. Ok? Bem, aqui tem algumas referências que vocês podem consultar. Bom estudo a todos. Façam os exercícios em casa previamente e tirem as suas dúvidas na sala de aula com seus professores de laboratório. Tá bom, pessoal?